Vamos aos comentários políticos com Tiago Dias, iniciando a semana. Boa noite, Tiago. Boa noite, Paulo. É segunda-feira, dia Agitada. 20. Exatamente, bastante agitada. Começo da semana, né? Essa semana nós temos o horário eleitoral gratuito. Que inicia começando agora, né? amanhã, nessa terça-feira. Vão ser 3 períodos, às 7 horas da manhã, ao meio-dia e 1h, dependendo se é televisão ou se é rádio, e também às 8 horas da noite, bem na hora daquele programas mais nobres da televisão, né? Novela, jornal. Exatamente, então o pessoal das grades vão ter que se adequar, né? Nós aqui da TV da cidade não temos isso porque nós somos, né, um canal fechado. E gerador. Exatamente. E então as televisões abertas vão ter que se adequar e são obrigadas a mostrar a propaganda eleitoral gratuita, Paulo. Tiago, um balancete do final de semana aí das campanhas, das carreatas, algum problema? Pois é, Paulo, nós tivemos caminhada, né, pela Getúlio Vargas, tivemos carreata pelos bairros. Falando em carreata, né, teve candidato que conseguiu estar em cima de uma caminhonete junto com lideranças abanando para as pessoas, e teve outro candidato, Paulo, que não conseguiu ficar em cima da caminhonete. Por quê? Por Pela causa legislação? Legislação. Aí vai entender a interpretação dessa legislação. Interessante, Tiago. 2 pesos, 2 medidas, a impressão minha. Exato. Assim como está acontecendo com as placas também. Exatamente, as placas, que tá complicado. acontecendo? As placas, né, vamos voltar a Os carreata. cavaletes, enfim. Vamos voltar a carreata, né, as carreatas tem que analisar, porque o Código Brasileiro de Trânsito não permite que as pessoas fiquem atrás de caminhonetas, né, atrás das picapes, como, né, nós dizemos, e nesse final de semana foi visto um candidato estando em pé, junto com lideranças atrás de uma caminhonete, e o outro candidato foi punido e não pôde sair. E esse outro candidato que foi punido e não pode sair, ele vai ter que arrumar alguma forma de verificar como é possível fazer isso. Talvez colocar um banquinho atrás. Mas aí também, sempre pôde. Agora não. Exato. Então, nosso Código Brasileiro de Trânsito é de 98, 1998. E agora, depois de 14 anos, aqui em Joinville, é que foram penalizar um candidato. Vai entender, isso é a justiça, a interpretação do juiz. Igual as placas. Exatamente, placas. Depende do tamanho da placa, depende aonde está a placa, e tamanho, local, visibilidade, então depende da interpretação. A lei diz uma coisa, mas o juiz, né, e seus comandados pode estar interpretando de forma correta ou incorretamente. E aliás, hoje está sendo uma forte... A campanha com placas está sendo uma forte forma de fazer a campanha, né? Sim. Tem candidatos aí que tem fila, que tem a demanda de placas e não está conseguindo fabricar. Então, nós temos já esta informação que tem um candidato a prefeito que está com uma lista enorme de lugares para instalação de placas e seus vereadores e não está conseguindo atender a todos. Interessante, né? Sempre aconteceu isso. Nessa época, as empresas deveriam estocar. E na última eleição, faltou perfureide, aquele plástico colocado atrás do vidro do carro. Faltou, nenhuma empresa de serigrafia tinha esse material para vender. Faltava um mês para a eleição, na última eleição, e não tinha, Paulo. E agora está acontecendo a mesma coisa. Cavaletes faltando, madeira faltando. Isso porque todos os municípios têm eleição. Então, Araquari tem a própria eleição dela, a Joinville tem a própria eleição e a demanda é muito grande. E as pessoas não estão dando conta disso. Tiago, por falar em placas, começa também nesta quarta-feira, fazendo publicidade, começa nesta quarta-feira rádio e televisão, né? Exato. Terça-feira começa rádio e televisão para vereadores. Então as carinhas dos vereadores durante 20 segundos vão estar estampadas nas telinhas e também nas ondas do rádio. Na TV aberta, né? Aqui. Exato, bem lembrado. TV da cidade. Continuamos com a nossa programação normal. Exato, mesmo horário, né? Nós estamos aqui no mesmo horário, 8h30 da noite.
E na quarta-feira é a vez dos prefeituráveis, né, dos 5 aqui de Joinville aparecerem na telinha, apresentando como é que veio a intenção de se candidatar, o que vai fazer, os planos, projetos. Então, quarta-feira, todo mundo vai estar um pouquinho ligado na televisão, no rádio, para escutar o que eles têm para oferecer para o crescimento, desenvolvimento de Joinville. Só tem que lembrar os vereadores, os mais desavisados que estão entrando agora, que não é para prometer bobagem, que a gente já está ouvindo tanta bobagem que está complicado, né, Tiago? Exato. É dentadura, é carrada de barro, é poste de luz, como se fala, né? Poste de luz. Exato. Todo tipo. É seriedade, o vereador legisla, né? Não promete nada, não. Exato. É complicado, Paulo. A política sempre tem coisas novas, sempre vem chegando. Cada eleição é uma eleição nova, Paulo. Isso, com certeza. Essa é diferente da última e assim sempre vai ser. Voltando às placas, só não podem quebrar também, porque nós estamos acompanhando no Facebook. Facebook é um circo, tá? Um circo das eleições, né? Porque tem candidato quebrando ainda placas de outro, enfim, passando em cima, passando com trator, passando com machado, enfim. Fazendo bigode? Fazendo bigode. Não façam isso, fica feio. Nós estamos em tempos modernos, nós estamos numa cidade grande, né, Tiago? No século XXI, em pleno século XXI. Chega a ser hilário assim, sabe, Tiago? Não, é complicado. Isso é falta de respeito. Totalmente falta de respeito. Alguns desses assessores são instruídos a quebrarem as outras placas. Você quebra a placa que está lá e coloca a do seu candidato. Já passou esse tempo, fica feio para o candidato. Fica. Essas são as informações dessa segunda-feira, né? Quinta-feira tem pesquisa. Quinta-feira está passando pesquisa. 2.500 entrevistados. Pesada a pesquisa, né? Vai ser bem... E depois do horário eleitoral, né? Logo em seguida. Com essas informações, nós vamos ficando por aqui, Paulo. É com você. Ok. Muito obrigado, Tiago. Nós voltamos depois do intervalo comercial com a previsão do tempo e também os comentários esportivos de Flávio Silveira. É só um instante.